Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 6, de 12 de maio de 1935, Cooperadores da Obra Missionária. Marcos capítulo 3, versos 13 a 15, Lucas capítulo 10, versos 1 a 9 e verso 16. E saiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E ordenou os 12 para que estivesse com ele, e para que os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa, aonde entrardes, dizei, primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficar na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E que a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Textuário. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, verso 2. Resumo da lição. Jesus a sós com os discípulos, verso 13. Jesus escolhe os 12 apóstolos, verso 14 e 15. Jesus manda mais 70 cooperadores, verso 1. Jesus instrui os evangelistas, versos 2 a 9. Jesus fala por meio dos cooperadores, verso 16. Há um colégio superior para os missionários, evangelistas, pastores e todos os cooperadores de Deus. Esse colégio é estar sós com Jesus em oração. Ninguém se tornará um obreiro útil sem estudar e se formar nesse seminário. A pregação que sai da cabeça vai à cabeça dos ouvintes, mas a pregação que sai do coração penetra no coração. Jesus subiu uma vez após outra aos montes, orando com seus discípulos e dando-lhes uma boa lição. Todos os obreiros que têm sido usados na obra do Senhor têm compreendido este mistério que consiste de estar com o Senhor à parte, recebendo dele a instrução. Há horas importantes na nossa vida e questões difíceis de resolver. Quando Cristo passava por esses momentos importantes, costumava, em geral, ficar uma noite ou um dia em oração. Antes de eleger os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira em oração. Lucas 6, verso 12. De quantos sofrimentos não escaparíamos e também quantos passos errados nunca seriam tomados se consagrássemos a nossa vida em oração, procurando saber a vontade de Deus. Os 12 apóstolos têm um lugar especial entre os cooperadores de Deus nesta dispensação. Jesus, porém, não ficou só com os 12, mas escolheu ainda mais 70, que mandou anunciar o evangelho aos judeus. Ele os mandou à frente para os lugares para onde havia de ir. Como a força diabólica era grande, ele achou necessidade de mandar 2 a 2 e também para que os discípulos compreendessem e dessem valor uns aos outros. Antes da partida dos escolhidos, Jesus fez como um sábio general faz com seus soldados antes da batalha, passando à frente das fileiras, donde lhes dá as últimas instruções. Ele os mandou para um campo vasto, para enfrentarem lobos, inimigos fortes, iam pobres das coisas materiais, mas ricos em Deus. A primeira mensagem deles seria a mensagem de paz e depois usariam o poder recebido do Mestre para curar os enfermos, expelir demônios e pregar o Evangelho.
Uma coisa Jesus queria que os discípulos compreendessem, e isto era que o poder e a palavra que anunciavam não era deles, mas sua. Portanto, quem os ouvisse, ouviria Jesus. Ele servia o Mestre como seus porta-vozes. João Batista, quando os fariseus quiseram saber quem ele era, disse-lhes: Eu sou a voz do que clama no deserto. Nós somos representantes de Jesus na terra para evangelizar o mundo. Deus nos ajude nesta missão importante.